Fala aí, pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre aqui, iniciando uma nova trilha do Papo de Vendedor, uma trilha onde a gente vai falar sobre recrutamento e seleção, montagem de equipe, montagem, expansão do time, criar uma força de vendas para sua empresa, como recrutar bons vendedores para o seu time. Se você é vendedor e quer se aprofundar no assunto, muito bem-vindo ao episódio. Aproveita para mandar para o seu gestor, para o dono da empresa que você trabalha. Se tem um pessoal de RH lá na sua empresa, compartilha com eles para que a gente consiga contribuir, né, para a formação, a montagem do time da empresa de vocês. Maravilha? E para iniciar esse episódio, primeiro episódio da nossa trilha de recrutamento e seleção, eu estou aqui com a nossa funcionária 001 dos Supervendedores, né, que é responsável por essa área. Ela vende, ela toca o time de recrutamento e seleção. Luciane Soares, bem-vinda ao Papo de Vendedor, Lu. Gente, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? 3 anos na empresa já, 001. E primeira vez aqui, né, ouvindo vocês ao longo dos 3 últimos anos e agora participando. Eu fico muito feliz. Bem-vinda, Lu. E hoje estamos aqui também com Leandro Munhoz. Esse daqui todo mundo já conhece, figurinha carimbada, né, Leandro? Olá, supervendedores, tudo bem? Lu, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Mega feliz de ver você aqui, viu? Obrigada, Lê. Obrigada, Dani. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, gente. É isso aí, Lê. Muito feliz de iniciar essa nova trilha aqui com a Lu. A Lu vai estar presente em todos os episódios dessa trilha de recrutamento e seleção com a gente. E contextualizando aqui, né, o Supervendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. E a gente está trazendo esse conteúdo muito para compartilhar com as empresas, né, como a gente resolve esse tipo de problema, quais são os principais desafios. A gente está o tempo inteiro conversando com gestores, formando times nos nossos clientes, e a gente recebe bastante dúvida, né? A gente faz bastante reunião, a gente troca muito ideia com os nossos clientes sobre isso, e a gente resolveu trazer um pouco desse conteúdo aqui para a nossa audiência. Maravilha? Então, iniciando do começo, iniciando dos inícios, iniciando dos primórdios, vamos contextualizar aqui quais são os maiores desafios num processo de recrutamento e seleção de vendedores em uma empresa B2B. Lu, compartilha com a gente aí. Dani, eu acho que trago 2 desafios em um aqui para a gente poder começar, né? Expectativa e a realidade, né? Expectativa versus a realidade. Então, quando a gente fala de expectativa, a gente olha muito para a empresa, para o gestor, né? Que tem aquela grande expectativa, aquela alta expectativa em cima de possíveis contratações, né? De super vendedores, de super homens ali, para que eles possam ser, né, tão qualificados, né? Em contrapartida, a empresa ou ela não pode ou ela não quer pagar por esse profissional, né? Então, isso dificulta muito na hora de fazer essas contratações, se a gente não tem muito claro, se a gente não tem essa visão muito clara do mercado, principalmente, né? Se a empresa ela não pode fazer esse grande investimento, né, em cima de uma contratação de um vendedor muito qualificado para aquela posição, né? Acho que a gente precisa ter um pouquinho daquela visão um pouco mais aberta. Então, eu vou ter um investimento menor, né? E vou contratar alguém não tão qualificado assim como eu queria, mas eu vou ensinar, eu vou treinar, eu vou desenvolver essa pessoa, né? E principalmente quando a gente fala no B2B, né? Que são perfis muito mais específicos, né? Muito mais consultivos, muito mais técnicos. Então, isso traz também um pouco mais de desafio ali para a gente conseguir identificar esse profissional, né? De acordo com o meu segmento, de acordo com o meu produto, né? De acordo com a minha real expectativa ali nessa contratação. E em cima disso que a Lu tá trazendo, né? Ela fala muito da expectativa do nosso cliente. Já que eu tô contratando super vendedores, eu quero que venha o super-homem, né, pelo piso da categoria. E, cara, não é porque você contrata uma consultoria externa para fazer o processo, que é um processo mais fácil de ser feito.
Ele vai ter as suas dificuldades normais, só que quando você contrata alguém, né, Dani, você terceiriza essas dificuldades. A gente, com a nossa experiência, a gente cuida melhor dessas dificuldades. Mas eu acho que, em cima disso que a Lu tá trazendo, cara, eu acho que o cliente tem que ter uma clareza maior sobre aquele profissional que ele está buscando, né? Por exemplo, quais são os conhecimentos técnicos que aquele vendedor que ele está trazendo para o time precisa ter, se precisa ou não de experiência naquilo que o cliente está vendendo. Tem muito cliente que prefere ensinar o produto que ele vende do que contratar um vendedor do mercado dele, porque ele às vezes acha que o vendedor do mercado pode vir com vícios que ele não deseja na equipe, né? Outra coisa, quais são as habilidades que esse vendedor que está sendo recrutado e selecionado ele precisa ter? Se o cliente não tem essas duas respostas, né, conhecimento técnico e as habilidades que o vendedor precisa ter, ele não tem claro o perfil do vendedor ideal da empresa dele, né? Então, quando a Lu fala de alinhar, né, expectativa com realidade, eu acho que tem muito disso, né, Lu? Você olhar para aquela vaga não querendo colocar o super-homem, querendo colocar o MacGyver, né? É você falar assim, cara, olha, eu preciso de um vendedor que tenha essas características técnicas e esses comportamentos, essas habilidades, para eu conseguir treinar em cima do meu segmento, treinar em cima do meu produto e ajudar ela a performar, né, Dani? Eu acho que quando a gente está falando principalmente no B2B, segmentos específicos, né, a gente tem clientes que trabalham em ramos super específicos, né? Se você coloca como um dos pré-requisitos já ter trabalhado naquele ramo em específico, a quantidade de pessoas no mercado aptas a entrar nessa posição diminui drasticamente, né? Se eu preciso só de uma pessoa com perfil comercial, com experiência em vendas internas, em CRM, né, em seguir processo comercial e tal, a gente já está falando de um público, né, mais avançado em vendas e tudo mais, já é uma vaga mais difícil de fechar do que varejo, do que atendimento ao cliente, né? Que isso daí você coloca uma pessoa que se comunica bem e gosta de falar com gente, e você treina a pessoa, né? Paga ali o piso da categoria e você vai ter muita gente interessada em ocupar essa vaga, né? Se a gente está indo para o B2B, vendedor interno, vendedor externo, SDR, BDR, closer, uma pessoa que já venha com uma carteira de clientes, uma pessoa que já tenha experiência em um segmento específico, o número de pessoas disponíveis no mercado de trabalho para ocupar essa vaga diminui drasticamente. Né? Pô, preciso de uma pessoa específica que venda software para restaurantes. Né? Se a pessoa nunca vendeu software para restaurante, não me interessa. A quantidade de vendedores que já trabalhou com isso é mínima. Né? E aí a gente vai ter uma certa dificuldade em encontrar essas pessoas se o perfil do nosso cliente, né? Se a empresa não tem uma atratividade legal, não está com um salário bacana, né? Não é uma empresa em que os vendedores que vendem software para restaurantes olham e falam, eu gostaria de trabalhar lá, né? É difícil de atrair vendedores, é difícil de encontrar esses vendedores com essa experiência específica para se candidatarem para a vaga. A gente pode e a gente faz o hunting em cima do perfil que a gente está buscando. Mas para eu tirar uma pessoa que já está empregada, vendendo software para restaurante, de uma empresa para trazer para outra, essa pessoa vai querer ter o passe valorizado. Né? E aí, se a gente está trabalhando com um salário mais baixo, se a gente não tem tanto benefício, se a empresa não tem um plano de carreira legal, se a pessoa está minimamente satisfeita onde ela está, né, a tendência dela trocar o certo pelo duvidoso gera um pouquinho de risco e de incerteza na carreira daquele vendedor. Né? Então, quando a gente fala de expectativa versus realidade, a gente está falando sobre isso. Né? Tudo bem que você quer um vendedor que já venha com carteira, que já chegue jogando bola e tudo mais, né? Mas quantos desses existem? Uhum. A gente está conversando com clientes de um monte de segmento, né, Lê? Tem alguns segmentos que são super específicos. A gente viu durante a pandemia, por exemplo, o boom do inside sales, né? Não dava mais para vender na rua, não tinha mais PAP, não dava mais para visitar.
Então, a quantidade de vagas, né, das empresas que estavam fechando as operações externas e trazendo para dentro de casa, as empresas estavam querendo SDR, né? Então beleza, vamos contratar SDR. Preciso de SDR com 3, 4 anos de experiência. Porra, esse cargo, ele teve um boom na pandemia, né? É um cargo relativamente novo no Brasil, né? E aí você forçar a ter 3 anos de experiência, sendo que todas as empresas do mercado estavam contratando SDRs, né? Já não tinha para todo mundo. E aí você quer um SDR, além de ter 3 anos de experiência, pagando pouco, né? Não tem no mercado, né? É oferta e procura. Ou você paga bastante para ter um SDR que tenha muita experiência, ou você paga acima do que o salário está pagando para um SDR, e aí a gente consegue trazer isso para sua empresa, ou você vai ter que contratar uma pessoa vendedora, uma pessoa com perfil comercial, que topa trabalhar interno, telefone, CRM e tudo mais, e treina a pessoa no processo, né? Porque não tem disponível. A gente está vendo a mesma coisa na área de energia solar, né, Lê? Sim. É uma área que cresceu, nossa senhora, nos últimos 4 anos, né? Tinha pouquíssimas empresas de energia solar no Brasil até pouquíssimo tempo atrás, né? E hoje a gente vê, né, energia solar brotando para tudo que é lado. E as pessoas querem vendedor de energia solar com experiência. Se já tinha pouca empresa de energia solar e agora tem um monte, como que eu vou buscar vendedores de energia solar com experiência se eu tenho mais empresas do que vendedores, né? Cada empresa está formando o seu próprio vendedor, né? Eu posso tirar de outra empresa de energia solar, né? Mas se essa pessoa trabalhou com energia solar e saiu e está disponível no mercado, como eu consigo saber se essa pessoa teve bons resultados quando trabalhou em energia solar? Por que não está mais trabalhando em energia solar, por exemplo? Né? Então, essa calibragem entre expectativa e realidade é super importante. Né? Se as empresas que trabalham com equipes maiores, né, Lê, tem bastante cliente nosso, tem 20, 30 vendedores, já tem essa expectativa e realidade um pouquinho mais calibrada. Né? Ele já fez esse processo várias vezes, ele já pegou gente de tudo que é jeito, já experimentou gente de um monte de jeito, entende que tem vários perfis que conseguem se adequar. Né? Mas quando eu tenho uma equipe pequena e tal, eu faço muita questão que o vendedor seja exatamente igual aquele outro que uma vez eu tinha que vendia pra caramba. Né? A gente não trabalha com clones, né? A gente trabalha com recrutamento e seleção. E nem fazemos milagre. Então, a expectativa e a realidade é por aí. Né? Se você tem uma expectativa de trazer uma pessoa que resolva um problema muito rápido, uma pessoa que vai chegar jogando bola, a realidade é que essa pessoa está empregada, ela ganha bem e vou precisar tirar ela de algum lugar. E para tirar ela de algum lugar, ela vai querer ganhar mais do que ela estava ganhando nesse outro lugar. Né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ajustar, né, Lê? A gente brincou aqui, né? A gente não clona ser humano, a gente não faz milagre, que nem a Lu brincou. E assim, eu sei que o amigo ouvinte, ele deve estar se perguntando assim, pô, tudo bem, né? Os caras estão falando de recrutamento e seleção porque eles fazem isso para diversas empresas. O Dani traz aqui um caso específico de um cliente que a gente atende. Na verdade, a gente já atendeu vários clientes desse segmento de energia solar. Então, a gente entende, né, as dificuldades que essas empresas enfrentam para formar equipe comercial, para formar vendedores e para, enfim, né, fazer eles ramparem dentro da corporação, dentro da empresa. E aí eu queria trazer uma pergunta para discussão aqui, do tipo assim, cara, legal, mas por que eu deveria contratar uma empresa especialista em recrutamento e seleção, no caso, recrutamento e seleção de time comercial, e na visão de vocês, quais são os diferenciais que uma empresa pode ter ao contratar
uma empresa, uma consultoria focada em recrutamento e seleção de vendedores? Eu acho que o primeiro ponto, né, quando a gente fala em terceirizar um recrutamento e uma seleção de vendedores, né, a gente olha muito para a experiência que essa consultoria tem em vendedores, né? Eu acho que isso é um ponto de partida ali muito importante, né? Somos especialistas, né, em fazer esse trabalho, esse serviço de recrutar e selecionar vendedores. Então, a gente tem essa experiência no mercado, na área comercial, nessa complexidade que é a área comercial, né? Então, de certa forma, fica menos difícil, né, em fazer esse trabalho, né? Os gestores e os RHs das empresas, eles já têm muita demanda operacional também, né, dentro da empresa ali, para se preocupar com mais o recrutamento e a seleção, com mais a contratação dos seus vendedores, né? Então, isso também acho que é muito importante terceirizar. Para quê, né? Seja uma contratação mais assertiva, né? Uma consultoria, ela vai ter processo, ela vai ter metodologia, né? Então, isso também contribui muito com esse processo de contratação, né? Contratar vendedor não é fácil, né? Então, é o que eu digo, que fica menos difícil, né? Mas não é fácil de forma alguma, principalmente quando a gente realmente tenta alinhar essa questão de expectativa e realidade, atração de candidatos, né? Enfim. O grande ponto de contratar uma consultoria especializada é que a gente só faz isso, né? A gente está fazendo isso não só para esse cliente em específico, como para vários clientes, né? É o que o nosso time de recrutamento e seleção faz todos os dias, né? Se você for comparar, né, uma agência de emprego que está fazendo vaga de padeiro, vaga de operador de montagem, vaga de oficina e vaga de vendedor ao mesmo tempo, ela olha muito ali para as experiências das pessoas, né? Se tem ali uma experiência de X anos em vendas, pega o currículo, manda, né? Não conseguiu fazer uma análise adequada do perfil, não sabe, não, mas a gente faz um perfilzinho ali, a gente faz o DISC, dá para saber se a pessoa tem perfil para vendas ou não, mas dentro de vendas existem diversos tipos de perfil, né? Tem vendedor mais agressivo, tem vendedor mais consultivo, tem vendedor mais para prospecção, tem vendedor mais para o closer, tem vendedor mais gestão de carteira. Uma agência, né, uma empresa que faz todos os tipos de vaga não entende a complexidade da área comercial o suficiente para trabalhar esse tipo de assertividade. Né? A gente tem um processo, a gente tem metodologia, a gente tem ferramenta, a gente tem assessment para garantir que esse candidato que a gente está escolhendo no mercado cabe na posição que você tem, né? E quando a gente fala sobre especialista, a gente está falando sobre isso, né? Os nossos clientes já pediram para a gente vaga de marketing, vaga de compras, a gente não faz, a gente só faz de vendedor, né? A gente sabe fazer muito bem o de vendedor, e o grande diferencial é a nossa experiência e o nosso olhar para o mercado, né? A gente está fazendo vaga de vários clientes, de vários segmentos, a gente entende a complexidade e a dificuldade de encontrar cada tipo de perfil no mercado de trabalho. A gente consegue, no momento de kickoff, no momento de alinhamento do perfil da vaga, contribuir com inteligência de mercado para a operação do nosso cliente. Hoje eu estava conversando com uma empresa que vai fechar uma vaga com a gente, ele estava querendo contratar determinado tipo de vendedor, né? E a gente fala, né, falei com ele, falei, cara, do jeito que você está querendo montar a sua operação, esse vendedor que você quer para fazer o perfil de cliente que você está querendo atender, né, grandes contas, você não pode pegar essa pessoa crua e colocar dentro de cliente gigantesco. Essa pessoa, ou ela tem que começar a pegar experiência no mercado, né, vender para o ticket médio da empresa e tudo mais, e aí você vai preparando essa pessoa para atender as grandes contas, né, ou você pega uma pessoa que já conhece um pouco do segmento para atender as grandes contas, ou você pega uma pessoa que agende a reunião e você faz a reunião dentro dessas grandes contas. Então,
Esse tipo de consultoria que a gente dá, né, ajuda o empresário, a empresa, a entender que tipo de peça vai funcionar bem naquela equipe, naquele processo, né? Porque você entende que se eu coloco uma pessoa do jeito que é a expectativa dele, né? A expectativa dele é contratar uma pessoa, de repente, sem tanta experiência e ensinar rapidinho, e essa pessoa vai fechar muito rapidamente clientes grandes, né? Clientes muito parecidos com os maiores clientes que ele atende hoje. Quem fechou os clientes grandes que você atende hoje? Ah, fui eu mesmo. Então faça com que esse vendedor agende reuniões nesses clientes grandes, não é um volume tão grande, você mesmo faz a reunião e traz esses clientes para dentro de casa. Porque um vendedor júnior, né, ele vai ter a sua curva de aprendizado, né, para fechar contas normais. Se a gente colocar ele direto na fogueira, né, a chance desse cara conseguir converter essas grandes contas no primeiro, segundo, terceiro mês, né, sem ter uma experiência prévia fechando contas menores antes, é muito menor. Né? Então, esse tipo de olhar para a operação, esse tipo de olhar mais consultivo, trazer essa inteligência para dentro do processo contribui para o sucesso. Né? Porque a gente pode contratar a pessoa exatamente do jeito que ele pediu, uma pessoa mais júnior, assim, assado, a gente encontra, né, coloca lá dentro. A pessoa não vai conseguir performar. E daí talvez a pessoa fale, mas contrataram errado, o pessoal lá não deu certo, vou mandar embora. Não era a pessoa certa para a posição. A vaga foi parametrizada errada para a estratégia. Quando a gente consegue trazer esse tipo de inteligência, de consultoria para dentro dos nossos clientes, a gente ajusta. Né? Não é que ele vai ter que pagar um vendedor mais caro, né? Pegar uma pessoa já pronta do mercado e pagar para essa pessoa um salário maior. Vai continuar sendo uma pessoa que ele estava falando, só que ela vai tocar até determinada parte do processo. Depois ele vai tocar a bola para alguém. Dessa forma, essa pessoa vai conseguir performar, né? Vai dar conta do que o nosso cliente precisa, sem ele necessariamente ter que desembolsar mais dinheiro por isso. Mas isso pode salvar a operação, né? Vai ajudar o próprio vendedor, vai dar a oportunidade para uma pessoa mais júnior de entrar numa empresa super legal, ele vai conseguir trazer os clientes grandes, vai dar tudo certo, né? Mas por quê? Porque foi ajustado o processo, a peça que falta no quebra-cabeça. A gente ajuda, né, com a nossa inteligência os nossos clientes. Essa é a diferença. Uma agência, né, uma agência de emprego, ou fazer isso internamente, as pessoas não iam ter enxergado esse determinado tipo de problema nessa operação, né? Então, eu acho que é por aí, Lê. O que uma agência de emprego faz é te mandar um monte de currículo, né? Sim. E aí o que o gestor ou o profissional da área de recursos humanos da empresa ele faz, nada mais é do que fazer o recrutamento desses currículos, selecionar, agendar entrevista, entrevistar, escolher e pôr para dentro da empresa. O que você está trazendo, Dani, é que quando você conta com um parceiro que faz isso para você, né, você se concentra, cara, única e exclusivamente no final da seleção do candidato, porque você vai ter uma leitura técnica daquela pessoa que talvez você vai entrevistar, né? Então, a consultoria vai te apresentar os candidatos e vai falar assim, por que você deveria fazer a entrevista com pontos técnicos e comportamentais, e aí você faz a entrevista. E você, como empresa, faz a entrevista muito mais seguro, muito mais segura de quem você vai falar. Você já limou aqueles profissionais que estão fora do teu perfil de vendedor ideal. Então, é muito mais produtivo para você. Praticamente você se concentra só em selecionar o futuro vendedor dentro de um pool de candidatos. Você não tem todo aquele trabalhão. E se você não tem todo esse trabalhão que é fazer recrutamento e seleção do time de vendas, cara, você está focado na tua operação comercial. Esse é o principal ponto. Você está focado fazer os seus vendedores atuais venderem, fazer teu time bater meta, fazer teu mercado ser expandido, ganhar território. Você não para ver algo que às vezes o gerente de vendas, né, a gente interage muito com o gerente comercial, o gerente de vendas, ele acha burocrático, né? Pô, mas eu tenho que ir lá e cadastrar na plataforma e fazer um post no LinkedIn. Cara, nem toda empresa é uma empresa
que as pessoas querem trabalhar, né? Que é uma empresa sexy, que todo mundo vem atrás. Cara, a maior parte das empresas tem que né, procurar as pessoas, né? Gritar praticamente que tem uma vaga, né, Dani? E isso toma tempo do gestor. Isso E toma todas tempo do essas time de coisas que RH. você falou, Lê, todas essas coisas que você falou, postar a vaga no LinkedIn, postar as vagas na plataforma, tem forma certa de fazer. Se você posta de determinada forma no LinkedIn, ou você atrai pessoas que não estão dentro do que você gostaria, ou você não atrai ninguém, né? Se você posta de uma forma não estratégica as coisas dentro de uma plataforma de vagas, né, é bem possível que você receba currículo de tudo menos vendedor. A gente recebe também, né, um monte de currículo que não tem nada a ver com vendas. E a gente entende, né, que tem muitos gestores que abrem a vaga lá, aparece 50 currículos, ele fala que eu tenho que tirar um desses 50 aqui, e no meio daqueles 50 tem 40 que nem vendedor são, 10 que já trabalharam com vendas, onde 8 são varejo, 2 são consultores que podem se interessar, mas acharam o salário baixo, acharam a empresa longe, estão empregado, não quer participar da entrevista, e ele olha para aqueles 40 e aqueles outros 8 de varejo, faz um filtro qualquer que seja e entrevista 20 daquelas pessoas e se sente na obrigação de contratar um, né? Porque esse é o pior conceito, né, Dani? Ele se sente na obrigação de contratar um. Quer dizer, porra, se eu não contratar, eu gastei todo o meu tempo, fudeu, né, cara? São as pessoas que eu tenho, né? É o que eu tenho aqui. É o que tem disponível no mercado querendo entrar, né? E aí, muitas vezes, no meio daquela galera ali, você vai contratar o menos pior, né? O que tem um pouquinho mais de fit, o cara que é um pouquinho mais carismático, vai dar uma oportunidade para alguém, tá tudo certo, né? Mas se tivéssemos feito isso com um processo, com um método, com ferramenta, com assessment, talvez a gente, quando a gente abre vaga, a gente olha 300, 400 currículos para cada uma das vagas que a gente preenche, para encontrar 10 que estão dentro do perfil, passar num filtro, entender 4, 5 que estão ok, né? E mandar esses 5 para entrevista. E daí, muitas vezes, o cara está acostumado a contratar, a entrevistar 20, ele fala assim, entendi esses 5 aqui, mas eu queria conversar com mais gente. Né? Esses 5 estão no meio de 400, esses são os mais... Dani, é focar na qualidade, né? Não na quantidade. Exatamente, a gente está mandando 3, não é porque a gente falou só com 3, né? A gente falou com centenas, para encontrar os 3 melhores, né? E aí você precisa escolher entre esses 3, tudo bem, se você não quiser nenhum desses, a gente pode continuar trabalhando, mas é entender que a gente está poupando um tempo gigantesco, né? Está poupando um tempo de olhar currículo, ficar entrando em contato com o candidato e tudo mais, que você pode estar de olho na sua operação, que você pode estar vendendo, que você pode estar dando suporte para o seu time, né? Você vai pegar realmente o negócio lá na ponta. Dani, você comentou, né, citou aí agora um pouquinho, até mesmo de processo de RH, né, que seria muito a questão de descrição, de análise de currículo, né? Esse ponto a gente olha realmente muito para RH, que é muito operacional de um RH fazendo, né? E também olhando um pouquinho para o gestor ali, que seria muito mais, acho que na entrevista, entendendo um pouco melhor as habilidades, as competências que ele precisa para aquela contratação, né? Você, como trabalhou já há muitos anos, trabalha há muitos anos diretamente tanto com o RH ou, né, com os gestores comerciais, né, os gerentes de vendas, enfim. Quem você acha que deve executar esse trabalho, né? Seria o RH ou o gerente comercial? Vamos lá, Lu. Excelente pergunta. É importante que os dois estejam alinhados. Antes de qualquer coisa, é super importante que os dois estejam alinhados. Às vezes, o gestor fica responsável pela comunicação com a gente, com a consultoria, e aí a gente tem algumas dificuldades em conversar com o gestor, porque ele não tem algumas informações que são muito clássicas do RH, né? Descrição do cargo, todos os benefícios, enfim, as coisas que estão mais dentro do departamento
de gestão de pessoas, né? O gestor, ele sabe muito bem o perfil que ele quer, muitas vezes ele não sabe explicar isso adequadamente, né? Mas na hora da entrevista, a entrevista tem que ser feita pelo gestor. A entrevista feita só pelo RH e entregar para o gestor não funciona, né? O gestor, ele precisa estar envolvido, nem que seja na entrevista final, né? O RH, ele precisa participar com a gente, ele precisa passar para a gente descrição de cargo, pré-requisitos mínimos, horário de trabalho, tipo de contratação, salário, benefício, todas as informações que a gente vai precisar para trabalhar a atratividade da vaga, o recrutamento dentro da vaga, né? Feito isso, né, é muito importante que os dois estejam alinhados. Não adianta o RH falar para mim, eu tenho uma vaga de vendedor sênior, né? E o gestor fica falando, não, eu quero contratar uma pessoa para treinar desde o começo, não sei o que. Os dois estão pensando em pessoas diferentes, né? Ou vice-versa, né? A gente tem uma vaga de vendedor júnior aberta e o gestor quer alguém que chegue pronto, vista a camisa e saia jogando bola. Então é importantíssimo que esses dois estejam alinhados. Quando a gente faz kickoff de abertura da vaga, é super bacana quando essas duas pessoas conseguem participar, né? Daí em diante, é importante saber a empresa está cobrando essa posição de quem, né? Porque às vezes o RH tem muita pressa, né? O RH tem os indicadores de tempo de vaga aberta e tudo mais, e o RH tem pressa, e o vendedor está em contato com a gente está mandando candidato para ele, hoje eu não consigo entrevistar, não sei o quê, e o indicador do RH está passando, e o RH está com pressa, ou vice-versa, né? O gestor está morrendo de pressa, né? A gente está em contato com o RH, né? E as coisas não andam, né? A gente manda mensagem para o RH não responde, está até a tampa de coisa para fazer, né? Então é importante que a pessoa que está com mais pressa faça a comunicação com a gente. Quanto mais rápido a comunicação entre a consultoria e a empresa, mais rápido o processo flui. No início, a gente precisa ouvir os dois, né? Durante o processo, é importantíssimo que a pessoa que esteja mais disponível, com mais pressa, esteja na comunicação com a gente para que isso possa fluir da forma mais rápida possível. No final do processo, é muito necessário que o gestor entreviste o candidato. Se o RH entrevistar e falar que tá bom, o cara chega para conhecer o gestor, o santo não bate, o gestor não vai com a cara da pessoa, é com o gestor que o vendedor vai trabalhar. Esse cara precisa dar o ok final, né? Então, basicamente, Lu, quem que deve tocar o processo? O RH ou o gestor? Os dois precisam participar do processo, né? Essa pessoa tem que dar ok pelo RH para ser contratado e tem que ter o ok do gestor para jogar no time do gestor, né? Agora, o processo em si, a gente já tocou com o RH, né? O gestor foi envolvido no final, a gente já tocou com o gestor, e tá tudo certo. Vai depender de quanto a pessoa está com ênfase em fechar a vaga, né? É importante que não terceirize, né? O processo de terceirização de um recrutamento de seleção de vendedor é um processo de terceirização com dois responsáveis. A empresa também é responsável, ela também tem atividades a cumprir, né? Não estão delargando o recrutamento e a seleção para a gente fazer tudo sozinho, né? A gente precisa de feedback, a gente precisa que role entrevista, a gente precisa de respostas rápidas para que a gente consiga não perder os candidatos que estão engajados no processo, né? Basicamente, é esse o caminho, né, Lu? Sim, acredito que ambos se complementam, né? O RH junto com o gestor, né? E essa questão que você citou agora é muito importante realmente, né? Uma via de mão dupla, né? Para que a contratação ela seja realmente assertiva, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa que a comunicação ela exista e a gente precisa que a empresa também, após a contratação efetiva daquele vendedor, ela faça a integração, ela faça treinamento, ela desenvolva, né, para que ele realmente, para que role aquela contratação de fato, né, para que esse vendedor ele performe, ele venda, né. Então é uma via de mão dupla dos dois lados, é a gente aqui trabalhando, né, nessa consultoria de encontrar potenciais talentos que sejam compatíveis com a posição, né, que o nosso cliente está buscando, né. E pós-contratação também, ele fazer, de certa forma, a parte dele ali, que é desenvolver o vendedor, para que as coisas aconteçam, né?
A gente vai ter, inclusive, né, episódios falando muito nessa questão de treinamento, desenvolvimento, né? Então, acho que vai ser muito mais completo ali para que a gente consiga ajudá-los aí nessa rampagem, né? Nessa missão aí do vendedor. Isso mesmo. E é isso aí, pessoal. Se você é gestor comercial, se você é do RH de uma empresa, se você é dono e precisa de ajuda para recrutar, selecionar, expandir seu time de vendas, você pode contar com a nossa ajuda. Se você quer bater um papo com a gente sobre recrutamento e seleção, tem link na descrição desse episódio ou manda um WhatsApp para 11 94 113 0294. O número também está na descrição desse episódio. Manda uma mensagem para a gente entra em contato com vocês, a gente marca uma reunião, a gente entende como é o seu time, de que forma a gente consegue te ajudar. Maravilha? Mês que vem tem episódio novo da nossa trilha de recrutamento e seleção e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso por lá. Maravilha? Um abraço e boas vendas, pessoal!